Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Hoje pela manhã eu estava lendo numa revista dos adolescentes, da Escola Bíblica Dominical, um testemunho que me impactou de forma grandiosa. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês esse testemunho. O autor ele fala dele já no encerramento da lição e ele vai dizer assim: é bom saber que a igreja também é composta por adolescentes cheios do Espírito Santo. Um adolescente no Sudão foi preso por anunciar Jesus Cristo para o seu colega de classe, que ouviu as boas novas e se converteu. O recém-convertido foi morto com um tiro na cabeça. E o adolescente que pregou foi preso e submetido a torturas por autoridades sudanesas. Ele foi torturado diariamente. E a promessa é que a tortura pararia se ele negasse a Jesus. Ele não negou. E diz aqui o autor da lição que fala acerca deste testemunho que já se converteram mais de 100 presos na cadeia em que ele se encontra. Aí ele diz: e você, adolescente, tem tido coragem para pregar as boas novas? E aí eu fiquei com esse testemunho em mente e com a classe dos adultos, nós estávamos estudando acerca dos Tessalonicenses, o exemplo de uma igreja. E é isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, acerca do testemunho de uma igreja e do desafio que nós temos como igreja do Senhor de propagar esse evangelho, independente das estações, independente aí dos problemas, das dificuldades que nós estejamos vivendo. Nós somos chamados a pregar, a proclamar o evangelho de Cristo. Acompanhe comigo, eu vou estar lendo 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 1, que nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus,
para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu li todo o capítulo 1, de 1 aos Tessalonicenses. Essa igreja, né, é fundada ali na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você acompanhar lá a leitura de Atos, capítulo 17, você vai ver que nessa segunda viagem missionária, né, Paulo visita ali a Tessalônica e prega e anuncia, e uma igreja operosa nasce naquela região, naquela cidade. Você percebeu aí pela leitura que Paulo, ele envia saudações, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? A igreja dos Tessalonicenses em Deus. Então, lendo lá Atos, você percebe aí como essa igreja, ela se formou. Paulo já havia aí se separado, né, de Barnabé, com quem ele esteve na primeira viagem missionária, e agora, com esse grupo, né, de ajudadores, né, Silvano, né, em outras versões Silas, né, ele parte aí para essa campanha de evangelização. E ele faz, como sempre, ele chega em uma cidade, procura aí a sinagoga, e lá Paulo começa a pregar a palavra, as escrituras. Ele não vai aí basear sua mensagem em uma abordagem política romana, ele não vai falar aí da tradição rabínica, ele vai pregar a palavra de Deus. E o que ele prega? E o que ele fala? Ele pega as escrituras e começa a apresentar Jesus. Jesus de Nazaré, aquele Jesus, ele vai dizer, olha, ele era o Messias, aquele que Deus havia prometido que enviaria. Ele explica a palavra, ele explica as escrituras. E o resultado é que um grupo se converte. Alguns judeus, não é? E um número grande aí de gregos, de não judeus, se convertem. Homens e mulheres ouvem a palavra e se convertem. A visita a Tessalônica, a pregação que acontece lá na cidade de Tessalônica foi extremamente eficaz. Nós vimos aí que aquelas pessoas, elas entendem a palavra e respondem de forma positiva, elas professam uma fé. É claro que isso, né, lá pela leitura de Atos, você vai perceber que essa pregação de Paulo lá na cidade, essa pregação de sucesso de Paulo lá na cidade de Tessalônica, vai produzir aí, por conta dessa pregação, uma perseguição ocorre. E aí, como essa perseguição ocorre, eles acabam tendo que sair de lá, deixar a cidade de Tessalônica, né? Paulo, ele é acusado e aí ele precisa ir sair de lá. Leia lá Atos capítulo 17, você vai ver que a situação deles, né, aqueles que alvoroçaram o mundo, olha, estão aqui transtornando a nossa cidade. E aí eles acabam saindo de lá. Mas é uma coisa importante que você veja que mesmo saindo, ele deixa lá uma igreja firmada na palavra. Uma igreja firmada na palavra.
Ele sai de Tessalônica aí com uma perseguição intensa. E aí quando ele sai, Paulo ele fica preocupado lá com a igreja, uma nova igreja, uma igreja recém-formada. Foram poucos dias lá de pregação, poucas semanas de pregação. E aí quando ele chega em Atenas, ele envia Timóteo de volta para saber, para ver como é que aqueles irmãos estão, para orientá-los, para ajudá-los aí. E quando Timóteo volta, né, ao encontro de Paulo, ele vai apresentar aí um relatório, tá? Ele vai dizer que aquela igreja, né, está operosa, mas que havia algumas questões que precisariam aí ser melhor orientada, né? Questões acerca da segunda vinda de Cristo. Eles estavam lá confusos acerca do destino dos crentes quando partirem. Eles não estavam aí num relacionamento muito legal com as autoridades. Haviam alguns que estavam aí resistindo à autoridade do apóstolo Paulo. E aí, quando isso ocorre, ele vai e escreve esta carta, né? Esta carta à igreja, né? Primeira aos Tessalonicenses tem 5 capítulos, você pode ler primeira e segunda, e aí pedir ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Mas eu gostaria de mencionar com vocês nessa noite esse capítulo primeiro aqui que nós lemos. Você deve lembrar que quando ele vai para a Macedônia, ele vai por uma orientação do Espírito. Se você fizer lá a leitura de Atos, você vai ver isso. E aí ele vai para a Macedônia, e quando ele chega na Macedônia, ele começa aí a pregar. Ele vai para Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, e aí ele começa a pregar, e por 3 semanas ele está lá e deixa uma igreja formada. Uma igreja formada em pouco tempo e que enfrentou uma perseguição. E aí ele começa, essa carta que nós lemos, ele vai desejar aí Paulo, Silvano ou Silas, não é? E Timóteo, ele vai desejar, olha, graça e paz, esse favor imerecido, essa paz que vem do alto, que isso chegue até vocês. Ele vai dizer, olha, essa igreja que está aí, eu desejo isso a vocês, graça e paz. E ele vai dizer mais, que aquela igreja que foi estabelecida por Deus, ela fazia parte, ela estava presente nas orações deles. Ele vai dizer, olha, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Eu sei do que vocês estão enfrentando aí, eu sei da perseguição, mas vocês precisam saber que nós estamos aqui em oração, em intercessão por vocês. E eles são gratos. Você percebe aí pela leitura do texto que eles são gratos a Deus, e são gratos a Deus por quê? Porque aquela igreja, ela está dando um testemunho extraordinário. A igreja de Tessalônica, que não era uma igreja centenária, era uma igreja recém-formada, que recebeu a pregação aí durante umas 3 semanas. Era uma igreja nova na fé, mas era uma igreja que estava demonstrando uma extrema maturidade cristã.
maturidade cristã. Ela tinha virtudes. O texto vai mostrar que ela era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja que tinha fé. Vai dizer, olha, recordando-nos diante do nosso Pai, de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Era uma fé que produzia obras. Era uma fé que produzia, que dava aí frutos. Era uma fé que dava frutos. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que trabalhava, que dava frutos. Deixa eu parar aqui. O que a sua fé produz? Qual é a operosidade? Era uma igreja que tinha um amor intenso. Ele vai dizer da abnegação do vosso amor. Era um amor que trabalhava. Era um amor que trabalhava de forma intensa. E vai dizer ainda, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Era aquela esperança em Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo. Era aquela esperança que produzia uma paciência. Era uma igreja que estava trabalhando, mas olhando para o alto, esperando no seu Senhor. E aí, essa igreja, ela dava testemunho da sua fé em Cristo Jesus, da sua eleição em Cristo Jesus. Era uma igreja que perseverava aí em santidade. E quando a igreja faz isso, o impacto dela na comunidade era tremendo. O evangelho que chegou àqueles irmãos, na vida daquelas pessoas, fez com que outras pessoas começassem a olhar e ver. Pessoas que saíram aí da adoração a ídolos e se voltaram para o Senhor. O evangelho chegou à vida daquelas pessoas, não chegou somente em palavras, mas chegou em poder, no Espírito. Aqueles homens, aquelas pessoas viram na vida do apóstolo e dos seus cooperadores a presença de Cristo, o poder sendo operado. E olha, olhando isso, diz lá o verso 6 que eles se tornaram imitadores deles, daqueles que estavam pregando, e se tornaram imitadores do Senhor.
Eles se tornaram imitadores do apóstolo, de Silas, ou Silvano, né, dependendo aí da sua versão, e de Timóteo. Silvano é o nome romano, não é? No latim. E Silas, né, o nome grego, né, a mesma pessoa. E aí eles se tornaram imitadores. Agora deixa-me fazer uma pergunta. A quem você tem imitado? Nós estamos vivendo aí numa época de influenciadores, não é? E esses influenciadores têm influenciado muitos cristãos. Nós começamos a ver mudança na fala, na forma de se vestir, na forma de proceder, trazendo muitas vezes um proceder mundano para a sua própria vida. Aqueles irmãos se tornaram imitadores daqueles que levaram a palavra, se tornaram imitadores do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo. E isso fez uma influência tremenda. Você vai perceber que eles que começam aí a imitar, né, se tornaram imitadores daqueles que levaram a palavra, começaram a conhecer o Senhor e se tornaram imitadores do Senhor. Eles se tornaram uma igreja modelo para outros. E por quê? Porque eles copiaram um modelo correto. Modelo para a sua vida. Modelo de vida. Eles receberam a palavra correta, foi a palavra de Deus. Não foi a palavra de A, não foi a palavra de B, mas foi a palavra do Senhor. E olha que eles recebem essa palavra em meio a uma intensa perseguição. Eles recebem essa palavra em um clima hostil. Mas a igreja nasceu saudável. Porque nasceu da palavra. Cresceu através da palavra. A igreja responde de forma correta à palavra. E quando ela faz isso, ela se torna um modelo para aqueles que estão ao seu redor. Você vai perceber aí, o verso 7 diz isso, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Você sabe o que é isso? Uma igreja novinha. Aquela igreja, ela se destacou. Ela teve um padrão correto de vida, de conduta. Ela se tornou um exemplo a ser seguido. A sua vida para os outros tem sido um exemplo a ser seguido. Não só de palavras, mas de atos, de ação. A igreja de Tessalônica, ela aprendeu. E depois de aprender, ela começa a ensinar. Ela passou a inspirar vidas, a inspirar pessoas. Ela se tornou luz. Verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aquela igreja, ela tornou a tarefa do professor
dos professores? Muito fácil, porque aprendeu a lição e passou a ensinar. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Sabe, uma das coisas mais tristes é você ver pessoas que aprenderam a palavra voltando às práticas antigas, deixando Deus vivo. Essa igreja, ela foi um modelo tão tremendo, tão precioso, que o apóstolo e seus cooperadores tiveram o seu trabalho facilitado. Porque o exemplo deles alcançou muitas outras vidas. Na Macedônia, na Acaia e em toda parte, que o testemunho daqueles irmãos. E depois disso, o texto diz que eles fizeram isso, eles tiveram aí uma vida de serviço, eles tiveram uma conversão que ficou evidente, eles tiveram um serviço, uma vida de serviço. Diz o texto, encerra o texto, que eles estavam trabalhando aqui na terra, mas com seus olhos voltados para os céus, aguardando o Filho, aguardando Jesus, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos e que voltaria para livrá-los da ira vindoura, da ira de Deus. Eu espero que a palavra de hoje sirva para que nós, eu e você, reavaliemos as nossas vidas e que possamos cumprir nesse tempo, Igreja Ocidental, que tenha aí a liberdade de pregar, que possa fazer valer a palavra que recebemos, para que outras pessoas consigam ver em nós que somos imitadores, não desses influenciadores que nós temos visto, não desses que pregam as suas próprias palavras muitas vezes, mas que somos imitadores do Senhor e que pregamos com a nossa vida a palavra que recebemos. Que sejamos também, meus irmãos, aqueles que seguram as cordas da igreja do Senhor, que nesse tempo, 2023, está sendo perseguida. Que nada nos cale. A exemplo desse adolescente, lá no Sudão, que nada nos cale, mas que possamos, a tempo e a fora de tempo, pregar a palavra que chegou até nós. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.